Fala aí, rapaziada. Hoje a gente vai gravar com o Vitor e como já virou um pouco costume do nosso podcast, eu não vou apresentá-lo. Eu vou pedir para ele se apresentar, mas tem aquela regrinha de sempre. Tem que se apresentar sem falar com quem trabalha. Beleza? Ele é mais um dos amigos que o Jiu-Jitsu me deu e a gente basicamente se conheceu treinando. Ele me batendo muito, mas isso ainda vai mudar. Então, deixa ele se apresentar aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Santilli e eu sou filho, né, do dono do universo. Caralho, boa. Caralho. Mandou muito bem. Porra, não esperava por essa. É filho, pô. Nossa, me pegou desprevenido. Não é? Deusinho sempre em primeiro. É, da hora, Caralho. da hora. Boa. Mandou muito bem. Faixa preta, né, cara? Caralho. O nível tá aqui, ó. Nível... Nossa, tomou o jab aí. Não é? Não esperava Ou ele por estudou a gente, Não, pior que eu não sabia dessa. De Tipo, fato foi rápido. Foi muito rápida a resposta. Então agora conta aí com o que você trabalha, continua aí. vamos lá, um pouco sobre mim, vai. Eu tive algumas mudanças quando eu comecei a trabalhar, mas em resumo eu sou atleta profissional, tenho alguns patrocínios recebendo por isso, dou aulas individuais, trabalho com isso também, e tenho uma empresa que eu terceirizo o serviço de massagem também. Pode crer. Então esse é o Vitor hoje, entendeu? E Trabalho, faço dinheiro, é isso aí. por que você E falou o que chegou primeiro? O que chegou primeiro? Pra você ter noção. O primeiro acho que foi dar aula. Comecei a dar aula, eu cobrava R$15 pra dar aula. R$15. Comecei dando na faixa azul já. Aí depois eu trabalhei de graça, ajudando. Com quantos anos? Crianças, eu tava com 14. 14 pra 15. Pode crer. 14 pra 15. Não, 15 pra 16, por aí. Porque eu comecei 14 lá no interior. Eu era do interior e vim pra São Paulo com essa idade. E lá eu comecei o jiu-jitsu, mas aqui eu desenvolvi, né? E depois, a primeira vez que eu quebrei foi que eu tive uma marca que era VS, eu vendia roupa também. Mas aí a primeira empresa minha que eu quebrei. Eu tinha 17 anos. E primeiro foi dando aula, né? E tá até hoje. Pô, você dá um também. Pode crer. E por que você falou que teve algumas mudanças? Mudanças porque eu escolhi um caminho diferente dos atletas, né? Eu convivi com pessoas que dormiam em banheiro para ser atleta profissional, né? Que vieram interiores, enfim, que hoje alguns estão em Dubai, enfim, criaram oportunidades. Mas eu queria ter família, né? Uma coisa que eu me frustrei bastante foi isso. Eu tava meio casado e sempre saía de um relacionamento e já ia para um outro. Como é que é meio casado? Sabe quando você não casa no papel, mas você mora Pode junto? Crer, e aí você meio que se junta, juntado, e aí... É isso. Era o que eu queria também. Só que aí eu me frustrei porque eu não era a pessoa certa. E Deus me mostrou isso, então isso me frustrou bastante. Mas assim, eu fui pra esse lado, entendeu? Não fui treinar, dormir, não, encosta aí e tal, não sei o que. Mas porque você sentiu já que com... Eu já via lá, na verdade, que era um lado difícil ser atleta. É isso, mas pô, difícil porque não com quantos anos você tinha isso? Incentivo. Eu era novo. Eu costumo falar que eu sou um jovem senhor. Eu vivi muito em pouco tempo. Porque tem uma galera que até hoje fica batendo a testa na parede ali de competição, o jiu-jitsu é competição, mas... achando que precisa sofrer pra ser. Exato. E não precisa. Entendeu? Você não precisa passar perrengue pra ser. E eu não ia pra esse lado de que não, porque tem que sofrer, tem que isso, tem que pagar o preço. Mas acredito que você pode construir o futuro que você quer. Então eu fui pra um lado. É que eu acho que no jiu-jitsu a gente tem meio uma tradição de dar um valor excessivo pro sofrimento, assim, né? Eu não consigo entender isso. Mas mais ou os caras, ou sei lá, aí eu, de fora, né? Eu sou o cara que pratica o jiu-jitsu por hobby só, mas talvez o cara acha que viver de jiu-jitsu é só ser competidor. Então, às vezes, na minha cabeça, tem muita gente que pode pensar assim também, mas, pô, viver de jiu-jitsu, ter uma academia, fazer com que outras pessoas pratiquem o jiu-jitsu, talvez seja mais viver de jiu-jitsu do que, de fato, você ganhar medalha. Eu costumo falar que, assim, não é abrindo merchan aqui, mas é falando do que eu acredito que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele não é um esporte. Ele não é uma atividade para perder peso. Não é. Ele é uma ferramenta para as pessoas. Acredito muito nisso. Então o jiu-jitsu, ele, fora você usar para se tornar um atleta profissional, se tornar, sei lá, um professor, se tornar uma pessoa que vai agregar ali
Pai, não quero ser professor, não quero treinar por hobby, quero estar junto aqui. E de tudo isso, o jiu-jitsu ele se torna uma ferramenta para as pessoas. Eu acredito muito nisso. E o jiu-jitsu ele me tirou de vários outros caminhos. Sim. Entendeu? Então eu vejo dessa forma, que é uma ferramenta que eu uso, e até inclusive outra coisa que já está começando é o online. E quem não migrar para isso vai sentir uma online? falta. Online. Como é que é? Hoje eu dou mentorias. Então eu tenho mentorias no Rio de Janeiro, eu tenho mentorias em, como chama ali, Maringá. Tudo faixa preta. Mas tipo, Marília. porque nunca passou na minha cabeça isso. A família da Então, Mari é de lá. Então, o que é acontece? Mari, né? Cadê? É aquilo. Você já foi melhor. Faixa você é hoje no jiu-jitsu? Faixa marrom. E vai continuar, Faixa tá? marrom. Eu vou continuar porque eu Só pedi, pra deixar eu pedi claro. no Faz quanto âmbito tempo? nacional. Faz quanto tempo que você tá 2 anos. 2 anos, vai fazer 2 anos Já agora. era pra pegar a preta já, hein? Então, viu? Marrom não Escuta pode, ele te bate. Marrom não pode... Você tá certo. Você tava certo. Você tava certo, agora já tá começando. Não, pera aí, vou te contar. Você tava certo. Não precisa falar, ele Tava tá do vindo. meu lado, mano. Tava Ele vindo. tá do meu lado, Tava tio. vindo. Aí o cara pediu a faixa preta Não em rede pedi. nacional. Não pedi. Caralho. Em não rede pedi. nacional. Eu não Na pedi. Band, velho. O Esse é cara falando assim, ó. Não pedi. Cobrou a preta. Não, Nossa. não pedi. Eu só falei, e aí, qual é que é? E agora, tem que segurar ou não tem que segurar? Não, aí... Não, vamos Tipo, lá. Fica difícil defender, né? É difícil. Obrigado. Fala pra Tá nós, bom. fala É pra difícil nós. porque assim, ó, a minha trajetória foi branca muito rápido. Em menos de um ano eu peguei a branca. Eu lutei nesse um ano, eu era um novo. 16 competições, ganhei as 16 e já peguei azul. Mas aí eu tive um aprendizado, eu não queria, eu não aceitei azul. No meu primeiro ano de azul, eu perdi as 8 competições que eu participei por o mesmo cara no mesmo golpe. Eu entrei em depressão. Caraca. Caralho, velho. E eu, por assim... Você é competitivo pra caralho, então. Imagina. Muito, eu me cobro muito. Que é isso? Só que hoje... É aquele cara que quer sair primeiro no farol. Não, é que eu não vou falar uns negócios aqui que... Não, pai, o cara... piada. Pô, o cara me bate todo dia, velho. Aí ele faz, sabe o que ele faz? Ele me bate, Você tá lá no trânsito. você aí não ele passa some da academia. Não, é aquilo. Terminar no auge. Você acha que eu vou... Muito maldito, velho. Muito maldito. Eu tô fudido. E é isso que eu falo. Por que o jiu-jitsu se torna uma ferramenta? É esse lado emocional. Não é só a parte técnica que você treina no jiu-jitsu. Não, mano, É emocional, mesmo. é um emocional, é mental e é físico. É. Se a pessoa não usar isso como ferramenta pra melhorar como pessoa, cara... Eu quero, vamos voltar no online ali dessa mentoria, mas antes de você estar falando tão bem ali do esporte, porra, um negócio que nunca tinha passado pela minha cabeça, eu também, que eu não ligo pra essas coisas de dia de não sei o quê, dia de não sei o quê, essas coisas do calendário ali. Mas que dia que você pegou a faixa marrom? Não é isso que eu vou falar. Você lembra, né? Você, por favor, espera eu terminar de falar, ok? Não, eu tô falando, tipo, sei lá, dia da árvore, essas paradas que eu tô falando, que o Brasil cria um feriado pra XYZ, e eu fui essa semana pra Santo André, porque teve lá aquele que eu te mandei que você não me respondeu no WhatsApp, aquele vídeo, era na Câmara Municipal lá de Santo André, porque lá virou dia 19 de maio agora, a gente tá em maio? Maio, dia do jiu-jitsu aí em Santo André. Mano, é um esporte que você falou que é bom pra tudo, é um esporte, é o único esporte que tem o nome do Brasil na própria modalidade e não tem no dia nacional do jiu-jitsu ali. Por que isso nunca passou pela cabeça? Não, eu acho que já Entendeu? passou, mas aí a gente Porque volta... tem no Rio de Janeiro e em Santo André agora. Mas a gente volta naquilo que a gente sempre conversa aqui. Como a gente, geração nova que tá chegando, tá tentando quebrar vários paradigmas, porque o jiu-jitsu tem uma fama ruim. Tinha, né? Então, tá mudando, mas ainda não mudou 100%. Cara, tem um molequinho treina aqui, chamei ele pra ir pra um campeonato, a mãe dele vem aqui de vez em quando, ela tá super fechada com a ideia, e o pai dele fala, não, você vai lá pra lutar, pra se machucar, pra machucar os outros, não sei o quê? Não vai. É que assim, é aquilo. Voltando, eu sou um jovem senhor. Sim. Então, do início do jiu-jitsu mesmo, eu via o meu primeiro professor, meu primeiro mestre, o Ricardo Almeida. Cara fantástico, cara de técnica assim absurda, cara de conhecimento, assim, outro mundo. Eu aprendi realmente o jiu-jitsu com ele. Isso que eu tinha feito no interior. Aprendi a fazer guarda, jiu-jitsu, ideia de jiu-jitsu, ele me ensinou muito disso. Até pelo momento que depois eu comento sair da depressão, foi por conta dele, me ajudou muito.
E só que assim, vamos falar do início. Se você perguntar naquela época o que era, eu perguntava pra ele, ele viveu isso, que ele foi sparring do Ryan, direto, saia na mão com os caras. Então era treino, que a galera não gostava, alguma coisa, parede, vai sair na mão agora. Parede? Como é parede? Parede. Todo mundo ia pra parede e os caras saiam na mão. Saia na mão, era normal, trancava academia, era coisa de louco. E mais antes ainda, era briga na praia. Sim, sim. Era de quem brigava, era brigador. Era então, se você jiu-jitsu, colocar vale em luta tipo, livre. mudanças, em evolução, como que veio transformando o jiu-jitsu? Era um esporte de quem brigava, aí depois começou, na verdade, era de quem brigava, era luta de quem brigava, era briga, era rinha. Depois virou um esporte. Aí depois começou uma transformação de que a galera começou a olhar por um lado de que, pô, dá pra fazer dinheiro com isso, então... Sim. Abria academia pra caramba, viravam professores pra cima e pra baixo, desvinculava, saía, abria academia. Então começou um outro tipo de negócio do jiu-jitsu e um esporte aumentando. E agora é aquilo que eu comento. É um momento de entregar realmente o que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma transformação na sua vida, é uma ferramenta pra você. E não é falando de esporte, não, é evolução pessoal. Não, total. Então é isso. E é louco te ouvir falando sobre depressão. O Stefano já sabe dessa história, já contei isso aqui 1 milhão de vezes. O jiu-jitsu também me tirou da depressão. É fantástico. Não foi causada pelo jiu-jitsu, outras razões, mas se não fosse isso, se não fosse esse hábito, e é muito louco, minha médica falou isso, tipo, quando eu tava no ápice assim, do problema, a minha médica falou, cara, a única coisa que você não vai fazer é parar de treinar. Não para de treinar, continua. E cara, foi assim... Sabe uma coisa que me aproximou? O maior remédio. Não sei se vocês conhecem, conhecem, vocês conhecem, mas já jogaram golfe? Já tentei, pô, ali uma vez brincando, golfe mas assim... é difícil demais. Não dá pra acertar a bolinha. Só que não dá pra acertar a bolinha. É real Só mesmo. que assim, eu passei essa frustração disso, só que eu sou um cara que eu tenho facilidade com tudo. Eu pego muito rápido. Formas de aprender, você pode falar pra uma pessoa, você pode mostrar e você pode ir lá e orientar. Se eu tiver de costa, barulho, e você falar, eu já aprendi. Eu pego muito rápido. Eu aprendo muito rápido. Fui me arriscar no golfe. Que eu vou chegar no porquê disso. Eu cheguei num ponto de treinar tanto jiu-jitsu que chegou a ser uma tortura estar no jiu-jitsu. Porque você queria um nível tão alto de cobrança e tudo mais, e evolução, que eu tava machucando todo mundo e eu tava no meu tranquilo. E aí eu falei, pô, tô machucando todo mundo, eu tô tranquilo, quero mais, não sei o quê. Comecei a ficar com um negócio. Toda hora que eu ia treinar, eu ficava com um negócio. Precisava relaxar. Aí eu comecei a ir pro golfe por conta de relacionamento e network e ambiência. É um negócio que é de outro nível o negócio. E é muito difícil. E aí quando você começa a treinar e praticar algo que você não conhece, você se permite, entendeu? Que era aquela questão que a gente estava falando lá em cima lá. E essa permissão de aprender algo novo, de errar, tudo bem. Era isso que eu ia te falar, né? Eu acho que a permissão de falhar, né? De falhar, você permite tá falhar. Tudo bem. E aí quando você vai evoluindo, é muito frustrante o golfe. Porque o golfe, você acha que você tem controle, mas você não tem controle. Você não tem controle do vento. Você não tem controle do campo que você vai enfrentar. Você não tem nada, velho. Nada. Você pode tacar a bolinha aqui, ó, ela pode cair num bagulho que você não tem como tirar. Ou você pode pular um lago caindo na terra e você dá 3 tacadas ali que... Isso sendo bom. Então tem muita frustração. Se a bolinha cai num lugar onde você não pode tirar, Se vira. você volta pro zero? Ou ela vai na mesma Não, não linha tem pra como se cá e vira. você tem a pontuação, né? Não, A então, mas é pontuação- tipo, a pontuação é menos tacada, não é? na verdade, a pontuação ela é negativa. É complicado de explicar, mas a pontuação ela começa negativa. E aí, se você não tá numa condição que você não consegue, você tem a opção de ficar numa colocação de X pontos a menos e trazer ela pro lado. Ou você perde o buraco. Tipo, não tem como voltar. Mas como é começar que... de novo. Então, Como? você vai pro próximo. Ficaria- Foi isso que eu imaginei. Isso, Não, mas como? você Você tem- tem, vira. você Como se tem você o campo perdesse. lá, mas como é que você vai colocar num lugar que não dá pra sair? Lago? Da linha. Não, da linha. Ah, no lago, né? Pode crer. Tacou no lago, no perdeu. lago. Tem algumas que tem chance. Mas tacou no lago, perdeu. Não tem como você pegar, caiu aqui, não. Não tem como. Então, esse é meu ponto. Entendeu? Você tá com a bolinha no lago, e aí? Perdeu o buraco. Você É perdeu? menos tanto. É Perdeu. menos tanto. Entendeu? Pode crer. E olha que engraçado, uma das histórias do golfe, mas assim, não entrando nisso, mas você vê que loucura. Nossa, eu como jamais achei que eu ia te chamar aqui pra gente falar de golfe. Mas segue aí. segue aí. Segue aí. Mas vamos assim. A parte mais legal do golfe quando eu fui jogar era dirigir o carrinho.
Ah, bacana demais. Porque não dá pra acertar a bolinha, realmente. Não. Eu achei que você ia falar que era luvinha. É bacana. Não, tem luva de golfe? Tem, Tem, claro que tem. na mão esquerda. Na mão esquerda. Ah, Na mão que você... Na mão que você taca. Não, a que taca... a que taca é exatamente essa. Geralmente acho que é essa, né? Eu sei pegada do Dá golfe, é conexão, assim, não é? Mas essa dá o direcionamento. Não é assim? Tem várias pegadas. Essa daí. perfeito. Aqui. Pegar num taco, você Só tá que qual que é a manjando. ideia? As pessoas, elas não se conhecem Ele que no vai te nível bater. de quando você passa por um estresse mental, o que te alivia. Então, o que a gente tem, e todo ser humano tem isso, tem um estresse físico, e a gente passa, às vezes, ao longo do dia isso. Estresse físico, estresse mental e estresse espiritual. O estresse físico, como é que você sana isso? Você faz uma massagem, você descansa, faz um banho de gelo, você dorme, aí físico você melhora e beleza. Estresse mental, você tem como escrever, isso alivia o pensamento, porque quando a gente pensa muito, a gente pensa muita coisa em pouco tempo. E para acalmar isso, você escreve que você só vai focar naquilo ou lê. Então você está com muito pensamento, lê. Aí você está com muita coisa na cabeça. Quando você começa a ler, você foca naquelas palavras. E aí diminui e te alivia um estresse mental. Oração também é bom, meditação, então você alivia o estresse mental. Nossa, é muito louco. E quando eu tô muito estressado, eu de fato eu paro pra ler. E é muito louco que eu tenho que... Tipo, parece um motor frio. Eu começo a ler, eu preciso ler, sei lá, 2 vezes a mesma página. Pra entender. Aí engrena e aí eu começo. Aí vai. Legal. Então, mas é engraçado, porque isso que você falou, pra mim é o jiu-jitsu. Então, Um e do- dia que eu e tô do estressadaço, Então, mas um aí dia como é eu que a tô puto. gente Então, faz isso? Então, É, é mas foda, é aquilo. porque vocês já ultrapassaram No aquela... mental, a gente arruma você briga acha na alguma rua. atividade. Não, Você mentira. achou alguma atividade pra você? É, que porque pra é mim, isso, que aqui é o jiu-jitsu? único lugar que eu consigo... Eu só penso em uma coisa. No jiu-jitsu, em Que sair do cara. exato, em sabe? uma coisa. Isso. Então, mas é aquilo, do estresse mental, uma das maneiras de você desestressar o estresse mental é alguma atividade. Então o jiu-jitsu ele entra nisso, como uma ferramenta para você desestressar. Sim. Eu tinha achado o golfe. O golfe me deu isso. Porque você tem que ter uma paciência absurda. E eu sou um cara muito calmo. Muito calmo. Percebi, muito mas você fala calmo. então, cara, e as pessoas não sabem isso. Quando tá com estresse X, acho que é um burnout, acho que é um não sei o quê, acho que é um estresse não sei o quê, acho que é... Coloca a culpa tudo no externo, mas tá com você a parada. Isso é só você achar alguma coisa que você consiga... qualquer coisa, qualquer atividade. Então, mas vai é muito... caminhar, vai eu entendo o que você tá correr, dizendo. Mas era sabe? fácil, tipo, aí sendo nostálgico pra caralho, né? Mas era fácil. Antigamente, quando você tinha disponível, sei lá, 5, 6 opções. Hoje tem muita, né? Cara, hoje tem, assim, eu não tô falando só de atividades, mas puta, você tem... Você tá falando de não se conhecer, né? Aonde que eu vou? Pra onde? Porque tem tanta coisa disponível que o que vai sanar o meu estresse? E aí, quantos brothers você tem? Eu também, talvez você aqui, tenta um monte de coisa e nunca faz nada. É o cara que começou o CrossFit e o cara que começou o jiu-jitsu. É, o cara voo de começou- galinha, né? Um conselho que eu- Começa a fly cai. um conselho que eu tenho que eu fui... Quando eu tava meio casado, namorando, enfim. Meio casado. A gente... Voltamos ao termo meio casado. Meio né? casado. A gente ia bastante em hotéis próximos de São Paulo. E um dos nossos rolês era esse. Pegar hotel, ficar o final de semana e fingir que não estava em São Paulo. Enfim, conheci um cara lá, o maluco era do exército, um tiozão. E eu fiquei perguntando, cara, pega um conselho desse cara. O cara já passou por muita coisa. E ele tava falando, ó, um dos conselhos que eu te dou é o seguinte: começou alguma coisa, acaba. Porque o mal do ser humano é isso aí. Só começar. E várias coisas. Só que, cara... Que gera mais você for- frustração também, né? Depois, Total, no total. final. Vai tudo pra esse lado. eu falo- Começar, acaba. Eu falo bastante Cara. de... fica até repetindo, mas eu falo bastante de paternidade aqui, né? E quando minhas filhas quiseram treinar, eu nunca obriguei, beleza? Mas o dia que elas decidiram treinar, a única condição que eu coloquei foi essa, assim. Falei, beleza, vocês querem participar desse rolê da família aqui, de treinar jiu-jitsu e tudo mais? Sim. Vocês vão ficar pelo menos X tempo. Porque não tem como... pra competir foi no jiu-jitsu não tem vai como ficar colocar tanto um tempo na fim, faixa. né? Não tem como colocar um fim. Não, Jiu-jitsu é não. infinito. Mas, tipo, ali eu coloquei uma meta. Pelo menos isso aqui vocês vão ficar. Tudo bem, elas nunca quiseram desistir, mas assim, acho que o ponto era esse. Eu queria colocar uma... Pra não ser mais uma daquelas atividades que todas as crianças começam, passam um mês, desiste e aí vai entendi. pra outra coisa. Começa. Entendi. Então Isso é legal. teve dia que, pô, a Manuzinha... Nossa, papai, hoje eu tô com preguiça, não sei o que. Problema seu. Eu mas também isso é estou, bom. mas você vai. Você tem que ir.
entendeu? Isso é bom, porque força ela a começar algo, não só quando tá bem, feliz, legal, animado, porque tudo no início é legal. E aí quando começa a ser chato, começa a ser difícil, começa a cansar, é aí que você tem que continuar. E outra, se você não quer, termina. Não deixa em aberto. Fala, não quero mais. Não é deixar de ir e não sei o quê. Não, é começar a acabar. Acaba e assim, sempre conclua. Mesmo se você não terminou o negócio, mas finaliza. Fala, não quero mais, daqui pra frente eu vou fazer outra coisa. Aí começa outra coisa, finaliza. Sim. E nunca deixa nada aberto, sabe? Isso então foi um conselho que eu levo até hoje. E aí eu vejo como enquanto professor, eu vejo aqui como os caras mais velhos têm mais essa mentalidade do que a molecada. Tipo, e eu não digo molecada de adolescente, não. Eu digo, tipo, os caras de 20 e poucos anos. Por isso que eu sou um jovem senhor. Eu tenho... Mas quantos anos você tem no RG? 25? 25. Pô, Também parece mais murcho, mesmo né? falando com você, velho. Então. Então, aí eu vejo isso assim, tipo, você pega os caras mais tiozão, o cara entra aqui, ele, pô, faz 2 aulas, ele fala, eu vou ser faixa preta, mesmo que seja com 60 anos, sabe? Tipo, você não vê os moleques de 25 falando isso. Tipo, o cara entra e aí ele já, quando que eu ganho um grau? Então, a cabeça é outra, cara. Tá muito mais presente nessa molecada, assim. Talvez a nossa geração seja do meio aí. Eu fiz um curso esse final de semana, que é interessante comentar, que foi sobre um lado emocional. Poucas pessoas procuram se desenvolver. E eu sou um cara que eu já decidi pra minha vida isso. Eu vou ser um cara não normal. Ponto. A pessoa vai olhar e falar assim, cara, esse cara é diferente. Eu quero ser diferente. E pra você ser diferente, pra se diferenciar, no mínimo das áreas que você tem que evoluir pessoal, você tem que ter um olhar clínico de falar assim, não, eu tenho que evoluir nisso, que eu sou ruim nisso. E mesmo você sendo bom, você tem que ter a cabeça aberta para aprender, que acho que acredito, isso que é a mentalidade de um faixa preta. Porque você comentou, o jiu-jitsu ele é infinito. Ele é infinito por quê? Porque você está sempre aberto a aprender. E isso dá abertura de crescimento. E eu fui esse final de semana uma imersão, foi 2 dias intensos lá de cuidando do lado emocional, né? E o que acontece? Eu não tive pai. Não, na verdade assim, eu não conheço meu pai desde os 3. Vou colocar assim, tive pai, considero meu pai meu padrasto, mas desde os 7. E pra mim ele é meu pai, enfim. E eu tinha muitas, como é que fala? Desavenças com meu padrasto, que eu considero meu pai, só que não era nem a briga com ele. Era de um relacionamento que eu não tive. E lá descontava ali as suas frustrações. Todos os traumas que você tem e bloqueiam na vida é por conta de relações. Sim. E lá nessa imersão, eu tive que ter o quê? Um momento de vulnerabilidade e me permitir a ter coragem de entrar nisso e falar assim, não, vamos ver o que é. E cara, tem um exercício lá, enfim, para resumir. Eu fechei o olho, que nosso cérebro ele é bidimensional, então a gente pode estar em qualquer lugar. Cara, eu voltei para quando eu tinha 3, 4 anos e eu não conhecia meu pai. Eu vi o rosto dele e hoje, se eu ver, eu reconheço quem é. Nesse nível. Tipo uma regressão ali. Nesse nível. Por quê? Porque você precisa desses traumas, dessas relações, entrar pra se permitir, perdoar. Então era mágoa que eu não sabia de onde era, com quem era, com porquê. Mas a maioria das pessoas tem medo, né? Então, tem medo de enfrentar esses traumas. Sim. E acho que isso, aí vem uma evolução forte. E isso que eu acredito que vai me diferenciar de outras pessoas. Quem que cuida disso? Quem que para pra ver um negócio emocional? Desculpa a palavra mais gênero, coisa de viado. Nem vou tem uns caras que pensam isso aí mesmo. Só que, cara, deixa aqui. Que quando você... Pode pôr aí. Quando você... começa a ter um olhar seu, né? Porque, do jiu-jitsu, meu professor, quando eu decidi ser atleta, ele falava assim, vamos pegar um cara que é campeão e você vai ganhar dele, aí você vai ser o campeão. Então, olha a ideia, que eu não concordo com isso. Só que eu fui só aprender depois. Eu era cachorro louco. Quem é? Demorou. Vai lá, batia no carro. Você ganha do carro, você ganha disso, ganha disso. Fui ganhando um monte de coisa. Eu acredito que eu tenho acho que umas 46 medalhas de ouro, tenho 36 de prata e 15 de bronze, 15, 16 de bronze. E aí, ele via um cara que estava campeão lá na categoria, e eu ia lá e batia no cara.
porra, é isso, você é campeão agora e tal, não sei o que, beleza. Quando você traz isso pra evolução pessoal, você não tem que ser melhor que ninguém, velho. E eu aprendi isso. A batalha é com você mesmo, né? Na real. E isso eu só aprendi depois. Só aprendi depois. Porque depois que você chega na preta e você fala assim, a competição agora é com quem? É comigo, velho. Então, esse é o jogo do jiu-jitsu. Entende? Que é o que a gente tem que passar de mensagem para os alunos e todo mundo. Sim. Entende? É muito louco. Pouco tempo atrás eu li um livro, que eu fiquei meio obcecado até, que o cara falava, em um capítulo específico do livro, o cara falava de saúde mental. E aí ele falava que tem, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas tem níveis de trauma, né? Tem tipo traumas grandes e intensos, tipo, sei lá, um acidente de carro pode traumatizar uma criança e é algo muito grande. Sim. E tem os que são pequenos, tipo, sei lá, uma desaprovação, ou a sua mãe não lida bem com você. Isso no geral é pequeno. O grande problema é que isso, normalmente, os traumas pequenos, você fica exposto a eles muito tempo. Então as marcas que ele te gera são maiores do que os traumas grandes. Tipo, o trauma grande... E você não cuida daquilo. Você fica exposto muito rápido, assim. É um soco e acabou. Um evento traumático... Acabou. Agora, os pequenos, normalmente, como aquilo não te incomoda tanto, ele vai te minando no dia a dia e aí ele vai criando uma marca muito mais duradoura e muito mais difícil de lidar. É que você vai sendo exposto a ele dia após dia ali também. Exatamente o que eu acabei de dizer. Lá no final de semana, Conforme o meio anterior. Teve uma ferramenta lá que que eu vou ter um bebê reborn. Que ele colocou, porque o nosso cérebro funciona assim. Uma forma mais didática de falar, né, da sinapse e tudo que eu não vou falar muito técnico, mas cria uma pizza, um triângulo, coloca um triângulo, cria um triângulo aqui. Vamos supor que esse triângulo é o que você aprendeu a falar. Foi lá na sua primeira infância, você aprendeu a falar, porque todo mundo falava, te estimulava e tal, você aprendeu a falar. Aprendeu a falar, criou uma. Vamos supor que você cresceu e tal, você começou inglês. Começou a estudar inglês dessa língua, né? Você começou um outro triângulo. E isso vai se conectando e se juntando. Quando alguém te zoa e você passa vergonha por qualquer coisa, e você fica com receio de falar o inglês, porque você passou por um tipo de trauma, ou humilhação, vergonha, alguma coisa, esse que está conectado na sua fala, esse triângulo, ele perde uma conexão. Ele fica só dois lados, vamos supor assim. E ele não passa mais aquilo, até você o quê? Conectar, olhar para isso, né? E ressignificar, que é uma das ferramentas que ele passou. Isso é real pra caralho. E olha isso. Esse exemplo é o da minha vida ali. Agora eu cago pra quem acha que eu falo bem ou mal inglês e só explico. Não, e esses dias só explico foi boa. E esses dias você tava, expicando pra caralho lá na... então, mas é isso. É porque eu tinha uma vergonha absurda. Até 3 anos atrás. Aí eu falei, mano, o que eu tenho essa porra, velho? Então, porque os meus amigos me zoavam, porque eu falava mal. Aí ele falou, foda-se se eu falo errado. E aí quando você passa por isso, porque assim, um dos problemas mentais que começa a acontecer, olha que doideira, é exatamente isso. Vamos supor que lá no início, você aprendeu a falar. Você aprendeu com o quê? 1, 2, 3 anos. Aprendeu a falar. Cedão. Beleza, tá lá o triângulo. Aí você teve um trauma de, sei lá, aprendeu inglês. E depois de velho. Aí você fica na sua cabeça, eu vou esquecer isso, eu vou esquecer isso, eu vou esquecer isso, eu vou esquecer isso. Tem pessoas que criam demência porque querem esquecer essa sinapse de aprendizagem ou alguma nova que criou. E mais uma tá ligada na outra. E quando você perde um triângulozinho, vamos supor que esse triângulo estava conectado na fala. Você começa a perder a própria fala da primeira língua que você... A sua língua. Português, vai. Começa a ficar demente. Então, qual que é o segredo disso, né? Para você lidar com isso, que é uma ferramenta? Você tem que entender a causa. Então, geralmente é de um evento. Você entende. Vamos supor que a gente passou por sei lá, você foi traído. Vamos colocar nessa. Você foi traído. Um evento. Se você gerencia isso, ou seja, do que aconteceu, como que eu tô, o gerenciar é com relação à sua emoção. E aí você vai olhar para você e falar assim, como é que eu tô nisso? Tô mal, tô não sei o que, tô com vontade de matar, tô com não sei o que, tô com vergonha, enfim, raiva. Gerencia e dá um significado daquilo. E o seu significado é o seu eu interior
Que você não é o seu cérebro, você não é o que você pensa, você é, na verdade, o ser que toma a decisão dentro de você. Você só está usando um corpo. E aí esse que toma a decisão ressignifica aquilo que você passou. E aí cria uma nova sinapse dentro daquela. Então você fica sempre se fortalecendo. Não tem como você parar para esquecer. Eu quero esquecer aquela parada que eu passei. Não faz isso. Ressignifica. Dá um novo significado para aquilo, porque aí você evolui. E aí você vai melhorando, entendeu? E aí você não vai tendo mágoa de ninguém, você não vai tendo ranço de ninguém, medo ou raiva de fulano. Não tem. Você só cria coisa boa. E é o que eu penso. Colocar só o lado positivo no seu coração. Até porque você sabe que se você tiver raiva de alguém, você consegue matar essa pessoa, né? Você principalmente. Na sua teoria, a menos que seja um chimpanzé. A menos que seja um chimpanzé. Mas aí não é pessoa, né? Mas aí que tá. É alguém, se né? eu tiver com raiva dele, que esse cara... Aí eu mato alguém, velho. Então é... Ô, me fala do horário aí, que eu tô sem o... 32. Caralho. Caralho. Aí, irmão. Mas você deu play antes, né? Não. Não, antes de falar do All Mankind lá. Então temos um tempinho ainda. E no próximo online lá... né? É verdade, olha dessa mentoria. Eu tava achando uma forma, porque eu tô numa fase que eu sei que eu vou ter que continuar dando aula, mas eu não quero mais dar aula. Por quê? Porque são poucas pessoas que eu consigo ajudar. E Mas por que poucas pessoas ajudar? A minha ideia é ajudar o você máximo tem limite, de né? pessoas. Tem limite de aula. Tem limite de tempo, né? Não tem como você... Tem limite de tempo. Mas bastante, pô, não é pouco. Não, mas... Não é pouco, é limitado, é limitado. No online dá pra expandir muito mais, escalar isso. Então, e eu sempre pensei com cabeça de negócios também. Então, eu aprendi com o Claudinho, um amigo meu, ele falava assim: Vitão, você tem que ter escala, que é o que eu falei lá em cima, você tem que ter escala, recorrência, e você tem que ter margem em alguma coisa que você criar. Se você tiver essas três coisas, é um negócio milionário. E no online dá para ter isso. No mínimo duas coisas já é um negócio legal. Margem e recorrência, ou margem e escala. E, bom, meu objetivo pessoal, né, é atingir o máximo de pessoas com o jiu-jitsu, usando isso como ferramenta na vida da pessoa. Então, legal, criei a mentoria. Mentorados hoje tem 8 faixas pretas, né? E a ideia é um nível avançado, por quê? Porque já tem um grau de conhecimento, de consciência, só que dá para evoluir muito mais. E aí vem com os pilares que eu separei lá, enfim, tarefas, e aí, assim, física, mas dá para fazer à distância. Então isso é legal. Uma dúvida. Sei lá, se a gente fosse encarar o jiu-jitsu como um tripézinho, onde uma parte é técnica, outra é mental e a outra é física, onde você foca? Tipo, teu foco fica mais... Porque você tá falando de uns caras que já são faixa preta, então na teoria, tecnicamente, eu esses foco caras mais já sabem o que eles têm que fazer. no que eu sou, que é aquilo. Cada um tem uma especialidade. Isso foi uma pergunta interessante. A primeira, hein? Obrigado. De muitos episódios. De muitos Pô, episódios. até que enfim. Primeira vez que eu faço um. Porra. Porque Normalmente é ele. eu passei por quinta série. Eu passei por muito traumas emocionais da minha vida. Então um lado que eu sou muito forte é no lado emocional. Até em competição, trazendo isso, eu me baseando com meus diferenciais, trabalho, enfim, já vou explicar. Na competição eu me permito num nível que não tem como, cara. Não tem como. Como assim? Se eu vivesse nisso, cara... Mas se permite como assim? Esses caras de nome, esses caras que, não sei o que, me cagavam, mano, esses caras não são nada do que eu consigo chegar no meu potencial. Nada. Mas é nesse nível que eu penso. Por quê? Mas é aquilo, escolhas e, enfim, posicionamento de vida, o cara, filho de faixa preta, enfim. Mas não comparando, porque eu não me comparo, né? Eu me permitia, porque lá não tinha nenhuma cobrança, lá dentro. Lá eu não tenho cobrança nenhuma. Eu faço o que eu quero. Eu não ligo se eu perder ou não. E eu tenho meus próprios objetivos lá dentro. É o meu mundo. É assim, lá eu sou um outro Vitor, assim. E na vida, tem algumas coisas que me prendem. Tem várias coisas. Várias. Pelas situações que eu passei, do lado emocional. E quando você vem para esse lado se permitindo as outras coisas, relacionamento e tudo, cara, eu não sou tão bravo. Por isso que eu tô melhorando como pessoa e evoluindo no lado pessoal. Porque imagina eu ser esse cara brabo no trabalho. Eu já seria milionário faz tempo. É nesse nível. Então, é se permitir nesse nível e se conhecer nesse nível, né? Então, para finalizar
Na competição, é um Vitor completo. É tipo isso, é um Vitor completo. É a sua melhor versão ali. Nossa, de longe. Por isso que eu gosto. Eu não faço por medalha, eu não faço por dinheiro. Eu faço o que eu gosto. Não, até porque se for fazer por dinheiro a competição... É outro tá cara. fazendo errado. Entendeu? Então eu tento trazer isso para as outras áreas da minha vida. E nesse tripé que você falou, o emocional é que eu sou faixa preta faz tempo. Que é o mais difícil, né? E na verdade, que tem que ter mais controle e observação para isso. E ninguém tem. Difícil. Total, a gente tava falando agora há pouco. Os caras mais brabos que a gente conhece, no geral, não são os caras que mais têm medalha. Você entende? O cara que mais tem medalha é o cara que... E pode falar, trazendo para os outros esportes, o golfe, é que eu sou fã de golfe, vou voltar no golfe. O muito específico, né, mano? O cara ser fã de golfe, eu conheço só você. Também. Eu gostava porque o Michael Jordan jogava golfe. É que quando eu for rico, eu vou ter uma casa na frente do campo de golfe. Eu sempre quis essa parada, sempre quis essa parada. Você assistiu... Pode ser qualquer coisa, um mini golfe ali também. Pode ser. Porra, não deu golfe? Qualquer coisa pode ser golfe, tá ligado? Qualquer gramado com buraco pode ser golfe. Na garagem o cara não vai ter uma musculação, vai ter uns pezinhos de água, vai ter um telão pra jogar golfe ali. No For All Mankind tem um cara que joga golfe, mano. Ele fica, tipo... Ele joga na sala dele... Isso é legal. Isso seria legal. Na sala dele, ele fica, tipo, fazendo reunião de foninho. É legal demais. E a das partes mais difíceis é o green, né? Que é o colocar o finalzinho. Aquilo lá é uma difícil. Que tem que mudar até o taco. A Marina me falou que já teve banco que ela trabalhou que tinha, tipo, executivo que ficava na sala jogando golfe. Tipo, fazendo call e o caralho. Só no... Cena de filme, né? Total, velho. O cara assistiu muito filme e ele quis replicar. O cara que eu ia falar, questão do John Ram. John Ram, ele é o atleta mais bem pago no golfe. E ele não tem um título mundial. Caramba. O cara tem um mental tranquilo. Por quê? Porra, mais de... Quantos milhões? Não, muitos bilhões. Golfe é muitos bilhões. Falou assim, já é muito bilhões. É milhões. Os caras... É muito bem pago. O cara que é foda no golfe tá tipo no top 10 de atletas mais bem pagos do mundo. Assim. Mano, eu nunca entendi essa brisa. Porque, tipo... Mundial. Ele nunca vestiu aquela jaquetinha verde? É a jaqueta verde, né? Porque eu nunca entendi essa brisa. Porque o esporte paga pela quantidade de views, né? Tipo, sempre foi isso. Sim, assim. Quão rentável aquilo pode ser. Cara, é tão grande assim? Tipo, a quantidade de pessoas que assistem golfe porque paga... a quantidade de pessoas que assistem golfe é menor, mas quem assiste é milionário. Então é a Rolex que patrocina. Não, é uma classe diferente. É uma classe diferente. Okay. É uma parada muito... Mas ainda assim, tipo... É comercial, é muito negócio no golfe. O cara que vai jogar golfe é o cara que tem um cheque em branco na mão. Pode crer. Então, para você patrocinar um atleta ou uma competição de golfe, é uma casa de zeros. E a gente nem tem, acho que, mensurável quantas pessoas tem no mundo, cara. Acho que a gente não tem isso. 8 bilhões. Eu não consigo acreditar nisso. Eu Não, acho que é mais, hein, mano. Eu acho que é mais. Não, foi isso que ele falou. Acho que é umas 8 mais. Acho que pode ser também, né? E outra, quantas ricas? Eu acho que não tem. Tem tantas. Não tem. Não, mano, não tem. Tem um país que tá fora do mercado acho que bilionário não tem contados todos. Não tem. Não, lógico que não. Eu tenho... Trilionário também acho que também não tem. São muito poucos. Eu conheci um cara uma vez... dono de um banco, estamos acabando, né? E aí ele falou pra mim, cara, sabe a lista da Forbes? Ignora. Os caras têm dinheiro de verdade. Nem tá lá. Não tá lá. Conheci, mas... Tá embaixo do radar. Que não pode também, né? É porque declarar, não dá pra declarar tudo. Não, mentira, mas é porque, mano, não dá pra você saber isso. O cara não tem nada na física, ele não tá na lista. Perfeito. Quantas pessoas não estão fazendo dinheiro com o que tá acontecendo no mundo? Tá acontecendo mais de 50 guerras no mundo. Então, eu conheço um cara que tá ganhando dinheiro vendendo arma, velho. Mas assim, ninguém sabe quem é o cara. Ninguém sabe. Não, mano. Quantos bilionários tem na Rússia? Então, os caras estão fora do radar. Todos. Sim. Todos. Sai daí. Bom, infelizmente eu não sou um desses. Vai treinar? Vai. Então vamos treinar. Ainda. Coloca de... Boa, rapaziada. Acho que deu tempo. Então, só para não esquecer, senão eu tomo bronca, eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores. Agradecer primeiro a Braus, que tá sempre comigo. Tem ali também, eu não precisava apontar para cá, posso apontar para lá. E agradecer a CNC, que me ajuda com tudo que eu preciso de alimentação e afins. Os caras são muito parceiros.
Fechou? Agradecer ao Vitor. E não falou Obrigado, seus irmão. patrocinadores, né? Você tem Que não falou, se quiser falar, fala suas redes sociais, patrocínios e tudo mais. Hoje eu Pode falar, tenho 3. Preparação física, que é o Fábio Oliveira. Grão Farma, que é uns produtinhos tudo natural, tá? E o... Então você não vai querer. Não. Tá bom? Agradecer todo mundo aí. E quem quiser acompanhar lá a trajetória, tá Vitor Santilli 2 no Instagram. Por que eu tenho? Jura que tem 2 Vitor Santilli? Não, eu tenho 5 Instagram. Pode crer. Eu perdi senhas e tem um lá que aí está ajudando. Tem foto com ela, tá ligado? Eu não consigo bloquear aquilo lá, não dá, não sei. Se eu peço pra denunciar, Vamos denunciar. Qual que é o que tá errado? Mano, tem VS Santilli, tem. Não, mas qual que é o que é pra denunciar? Porque a gente vai 4, denunciar. tem 4. Você tá zoando, tem 4 denunciáveis. Esquece, deixa lá. Esquece. Segue só o 2, né? Fechou. Isso, valeu. Valeu, rapaziada. Tamo junto.